Olá, estudantes do Paraná, eu sou o professor Hélio e vou acompanhar vocês hoje na aula de Força Elétrica, aula 8 de Física. Na aula 7 a gente já teve uma introdução sobre o que é força elétrica, é uma força que ocorre à distância por meio de campo elétrico. Hoje a gente vai aprofundar aqui nesse conceito, vamos discorrer sobre alguns conceitos teóricos e também vamos aprofundar em alguns exercícios sobre força elétrica nos exercícios de vestibular que a gente tem aí pela frente. Então veja só, retomando conteúdos da aula passada, a gente percebe que a força elétrica ocorre por meio de um campo elétrico. O campo elétrico é produzido por uma carga elétrica. Essa carga elétrica influencia os seus arredores eletricamente e essa influência faz com que ocorra uma interação com uma segunda carga elétrica que esteja ali nessas regiões da primeira carga elétrica. Seguindo aqui os tópicos, a força elétrica é uma grandeza do tipo vetorial, ou seja, possui módulo, direção e sentido. O módulo tem a ver com a intensidade do vetor. Então, por exemplo, uma força de 20 newtons é uma força maior que uma força de 10 newtons. A gente diz então que o módulo dessa força de 20 newtons é maior, 2 vezes maior que o módulo da força de 10 newtons. As grandezas vetoriais, entretanto, não são representadas apenas por esse módulo. Elas necessitam também de uma direção e de um sentido. Por isso, normalmente, as grandezas vetoriais são representadas por uma flecha, por uma seta. E também, o módulo da força elétrica pode ser encontrado pelas seguintes equações. Força igual carga vezes campo elétrico e também pode ser encontrada pela lei de Coulomb. Força igual constante eletrostática vezes carga fonte vezes carga pontual divididos pela distância elevada ao quadrado entre essas duas cargas elétricas. Aqui nós temos a representação da força elétrica sobre uma carga positiva, uma carga maior que zero, que se encontra nas proximidades de uma carga-fonte do tipo positiva. Somente relembrando, a carga-fonte seria uma carga maior que já se encontra em determinada região do espaço. E a carga pontual ou carga de prova seria uma carga colocada nessa região que se encontra a carga-fonte, a qual receberia força elétrica. Essa força elétrica pode ser do tipo atrativa ou pode ser do tipo repulsiva. Agora vamos analisar aqui esse desenho. Perceba que a carga-fonte é positiva, como a gente já viu, as linhas de campo elétrico dessa carga positiva são do tipo divergentes, ou seja, se iniciam na carga elétrica e vão para o infinito, parecendo aqui um porco-espinho, né? Em todas as direções. E aí é colocada uma carga positiva nessa região que já tem uma carga positiva. Então perceba que a força elétrica sobre essa carga pontual vai ser do tipo repulsiva, vai ser do tipo para fora, se afastando daquela carga-fonte que já está nessa região do espaço. Aí perceba que a força, como ela é vetorial, ela é representada por essa flecha vermelha apontada aqui no vídeo para a sua direita. O módulo nessa flecha é representado pelo tamanho da flecha. Módulo ou intensidade seria um sinônimo de módulo ou intensidade. Agora, a direção e o sentido é dado, a direção no caso horizontal, e o sentido é dado da esquerda para a direita. Essa é a caracterização de uma grandeza do tipo vetorial. No próximo exemplo, nós temos uma carga negativa colocada na mesma região que anteriormente tinha uma carga positiva. Perceba que sobre essa carga negativa também haverá uma força, mas com características opostas à força do exemplo anterior. Agora a força é do tipo apontada para a esquerda. Perceba o tamanho da flecha. O tamanho da flecha
indica a intensidade, o módulo desse vetor, direção horizontal e sentido da direita para a esquerda. Com isso, nós temos uma verificação aqui da aprendizagem, um quiz rápido para responder com vocês. Quiz número 1. Campo elétrico e força elétrica são grandezas vetoriais. Qual característica é sempre igual para essas duas grandezas em uma mesma situação? Letra A, intensidade. Letra B, direção. Ou letra C, sentido. Lembrando que intensidade, direção e sentido são as características de uma grandeza vetorial. Força elétrica e campo elétrico são grandezas vetoriais. Então o exercício aqui, o quiz está perguntando qual dessas três características são em comum para força elétrica e para campo elétrico. Veja que a intensidade de força elétrica e campo elétrico não necessariamente tem o mesmo valor, porque tem uma relação, uma equação, como já foi dita, força elétrica é igual carga vezes campo elétrico. Então, não necessariamente força e campo elétrico tem o mesmo valor, tem a mesma intensidade. Próxima, direção. E aqui a resposta certa é direção, porque se você for perceber, a direção seria horizontal, ou num outro vetor seria vertical, diagonal. Percebe que existe uma relação entre força e campo elétrico, essa relação é do tipo vetorial, e necessariamente a direção desses dois vetores tem que ser o mesmo. Coisa não acontece com o sentido, porque pode ser que a carga seja negativa. Então, se você for analisar a equação F igual Q vezes Z, vou pôr aqui no quadro para vocês. Se for analisar a equação F igual Q vezes Z, vamos pôr tudo em módulo aqui. Esse é o símbolo do módulo, para ficar bonitinho. Então, perceba que esse fator faz com que a força possa ter um sentido diferente do campo elétrico, caso essa carga for negativa, caso essa carga seja negativa, né? Então, isso elimina aqui a questão C, aqui justificando por que a letra C não pode ser a correta. Avançando aqui nos exercícios, agora a gente vai pôr em prática as equações de força e campo elétrico, F igual a QE, também vamos utilizar a lei de Coulomb e em seguida eu volto aqui para responder com vocês. Tempo para vocês responderem essa primeira questão.
voltamos aqui com a resolução do exercício número 1, que fala para a gente calcular a força elétrica entre duas cargas elétricas de módulo 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, cada carga tem esse módulo, distanciadas de 30 centímetros, considerando a constante eletrostática do vácuo 9 vezes 10 elevado a nona newtons metro quadrado por coulomb quadrado. E aí ele pergunta lá, só reforçando aqui, a força elétrica entre essas duas cargas. Então aqui no quadro já está todos separados os valores das duas cargas, 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 elevado a nona newton metro quadrado por coulomb quadrado, distância entre as cargas 30 centímetros, um detalhezinho, 30 centímetros é igual a 0,3 metros. Agora, perceba que nós utilizaremos a lei de Coulomb. Força igual constante eletrostática vezes o módulo das duas cargas divididos pela distância entre as cargas elevado ao quadrado. Então, cada um desses valores à direita da igualdade estão representados aqui nessa tabela. K 9 vezes 10 a nona, carga 8 vezes 10 elevado a menos 6, carga 8 vezes 10 elevado a menos 6 e distância entre as cargas 0,3 ao quadrado. Utiliza todos os processos matemáticos possíveis da notação científica. Resumindo para vocês, multiplica coeficientes entre si na conta de vezes, 9 vezes 8, 72, 72 vezes 8, 576, repete a base 10 e soma esses expoentes aí no borrão. 9 mais menos 6, 3. 3 mais menos 6, menos 3. Divididos tudo isso por 0,3 elevado ao quadrado, que é 0,09. Divide 576 por 0,09 e aí você obtém 6.400. Só repete aqui o 10 elevado a menos 3 aqui na frente. Agora, aplica a regra da notação científica, que é passa a vírgula 3 casas para a esquerda, 1, 2, 3 casas para a esquerda, e soma o expoente, soma essa quantidade de casas que você passou para a esquerda, o expoente, menos 3 mais 3, 0. 10 elevado a 0 dá 1, então a gente tem que a força é de 6,4 newtons. Como no enunciado as cargas são positivas, cargas positivas entre si, a gente tem uma força do tipo de repulsão. Analisando aqui então as alternativas, letra A de repulsão igual a 6,4 newtons é a resposta então correta. Tudo bem? Avançando nos conteúdos, avançando aqui nos exercícios, a gente tem o número 2. Duas cargas elétricas iguais de módulo 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs encontram-se separadas a uma distância de 0,5 metros. O módulo da força elétrica entre elas é igual a... Tempinho para você fazer.
Muito bem, voltamos aqui com a resolução do exercício número 2, que é o mesmo modelo de exercício número 1, para ver se você conseguiu assimilar bem a resolução do exercício número 1. Então vamos lá, número 2. Duas cargas elétricas iguais de módulo 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs encontram-se separadas a uma distância de 0,5 metros. O módulo da força elétrica entre elas é igual a... Temos aqui as opções, temos que fazer o cálculo para descobrir qual dessas opções é a correta. Muito bem. Aqui nesta tabela, nós temos todos os dados trazidos no texto. O valor do módulo das cargas elétricas, a constante eletrostática do vácuo, a distância entre as cargas elétricas. Sempre ressaltando que a distância entre as cargas, o valor dessa distância tem que ser substituído na fórmula em metros. Então, aqui no caso, 50 centímetros é 0,5 metros. Substituindo com calma e com cuidado cada item aqui na lei do Coulomb. Então, perceba, 9 vezes 10 a nona, 2 vezes 10 elevado a menos 6, 2 vezes 10 elevado a menos 6, 0,5 ao quadrado. A gente cai aqui em multiplicações e divisões com notação científica. Retomando, multiplicação com notação científica. Você multiplica os coeficientes, primeiramente entre si, 9 vezes 2 vezes 2. Então, vai ser 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. Repete a base 10 e soma-se esses expoentes. Soma com cuidado que vai ter uma regrinha de sinal ali, ó. Veja, 9 mais menos 6, 3. 3 mais menos 6, menos 3. Então, a gente obtém aqui expoente menos 3. Divididos por 0,5 ao quadrado. 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Finalmente, nós temos uma conta de dividir. Veja, nós temos que dividir 36 divididos por 0,25. Então, faz essa continha ali, 36 por 0,25, faz com calma. Você vai ver que vai dar 144. Repete a base 10, 10 elevado a menos 3. Aqui tem uma regrinha que já foi vista na resolução do exercício 1, que é o seguinte: quando a vírgula passa para a esquerda, a quantidade de casas que a vírgula passar para a esquerda adiciona-se ao expoente. Se fosse o contrário, a regra seria oposta. Vírgula passou para a direita, o expoente diminuiu. Agora perceba, 144, nós sabemos que o 144 é um número inteiro, ele pode ser representado no final dele colocando-se uma vírgula. É 144, a vírgulazinha está escondida aqui, está implícita depois do 144. Se você passar essa vírgula 3 casas para a esquerda, o 144 torna-se 0,144. Só que isso tem um custo. O custo é a quantidade de casas que a vírgula passar para a esquerda terá que ser somada ao expoente. Menos 3 mais 3, faz no borrãozinho, menos 3 mais 3, que é 0, e a gente sabe que 10 elevado a 0 vale 1. E aí, no caso, 0,144 vezes 1, resposta 0,144. Vamos ver qual alternativa seria a correta ali no exercício. Então, analisando a número 2, percebemos que a correta alternativa, letra A, 0,144. Questão número 3, uma questão gráfica. Tempinho para você analisar e verificar e tentar dizer para a gente qual dessas é a resposta correta. Tempinho para você fazer.
Voltando, estudantes do Paraná, que acompanham aqui pelo aplicativo Aula Paraná, resposta da questão número 3, que é uma resposta, que é um exercício gráfico aqui. Questão 3. Qual dos gráficos representa a maneira como varia a força elétrica entre duas cargas elétricas pontuais em função da distância que as separa, quando são aproximadas ou afastadas uma da outra? Para a resolução desse exercício é necessário a compreensão da lei de Coulomb. Então, a gente analisando a lei de Coulomb, a gente percebe que a força elétrica é diretamente proporcional ao módulo dessas cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vamos analisar item por item para ver qual será a alternativa correta. Perceba, na letra A, nós temos no eixo Y a força elétrica e no eixo X nós temos a distância. De acordo com essa alternativa, para qualquer distância entre as cargas, a gente percebe que a força elétrica está indicando aqui que é uma constante. Independente se tem duas cargas tão próximas entre si ou tão distantes, será que essa força elétrica é a mesma? Então, na verdade, não. Quanto mais distante, menor a força elétrica entre essas cargas. A alternativa A é errada. Vamos para a próxima. Na próxima alternativa, veja que no eixo Y, de novo, temos força elétrica, no eixo X nós temos a distância entre as cargas. À medida que essa distância vai aumentando, a força elétrica entre essas cargas também vai aumentando. É o que está dizendo a alternativa. Vamos voltar para a lei de Coulomb. Será que quanto mais próximas as cargas estiverem, menos força uma carga causa sobre a outra? Veja que é o contrário do que a alternativa está falando. A alternativa está falando que quanto mais distantes as cargas, maior seria a força entre elas. Então, isso desqualifica também a letra B. Incorreta. Vamos para a letra C. A letra C, nós temos de novo no eixo Y força elétrica, no eixo X distância. À medida que a distância vai aumentando, perceba que a força elétrica vai diminuindo. Essa análise é correta e acontece isso realmente. À medida que a distância aumenta entre as cargas, a força entre elas diminui. Porém, a gente tem que lembrar um pouquinho da equação da lei de Coulomb, que diz que a força ela diminui com a distância elevada ao quadrado. Essa relação diz então que a força ela diminui muito bruscamente. E perceba que esse gráfico ele é do tipo linear. Perceba que aqui esse gráfico é uma diagonal. Então, como ele cai linearmente, a gente tem que cancelar essa alternativa também. A gente tem que buscar um gráfico onde a força cai abruptamente, bruscamente com o aumento da distância. Vamos para a alternativa letra D. Perceba que agora nós temos a primeira alternativa que nós temos uma curva. Ou seja, à medida que a distância aumenta, a força também aumenta. Repetindo, novamente no eixo Y nós temos a força, no eixo X nós temos a distância. Ele está dizendo que à medida que a distância aumenta, a força aumenta também e com uma curva. Não dá para se afirmar, mas uma curva que parece uma parábola. Ela segue certa linearidade até determinado ponto e depois ela muda essa curvatura, terminando aqui o gráfico. Então não pode ser, porque a força decai com o aumento da distância entre as cargas. E por último, nós temos a letra E, de novo no eixo Y a força, no eixo X a distância entre as cargas elétricas. E aí percebe que ocorre uma queda brusca da força com o aumento da distância. Então, se a distância entre as cargas for grande, a força é bem pequena. Se a distância entre essas cargas for pequena, a força entre essas cargas é muito grande. Então, isso contempla a lei de Coulomb, que diz que a força elétrica é inversamente proporcional à distância entre essas cargas elevada ao quadrado. Em palavras mais fáceis, quando a distância entre as cargas aumenta, a força elétrica entre essas cargas diminui abruptamente, bruscamente. Avançando aqui no conteúdo, então, a resposta certa, letra E, tá? Aquele gráfico ali. Avançando para a próxima questão, que na verdade é um quiz. O quiz número 2. Observe a figura a seguir.
Então vamos observando aqui. Temos duas figuras que representam duas esferas, né? Duas esferas carregadas positivamente, só que a esfera número 1, ela possui uma carga 2 coulombs. E a esfera número 2 possui uma carga Q2 de apenas 0,1 coulombs. Quer dizer, uma esfera tem uma carga de 2 coulombs e outra esfera tem uma carga de apenas 0,1 coulombs. Vamos analisar as afirmativas para ver o que é certo, o que não é certo aqui no que ele está falando. Podemos afirmar que a intensidade da força de Q1 sobre Q2 é igual à força de Q2 sobre Q1. Vamos analisar isso. De novo, a gente tem que fixar a equaçãozinha da lei de Coulomb. Vamos lá. Imagine, eu já coloquei no quadro, já fizemos exercício, já estava no slide, mas agora tenta lembrar aqui mentalmente da equação da lei de Coulomb. Força igual constante eletrostática K vezes módulo da carga 1 vezes módulo da carga 2, tudo isso divididos pela distância entre as cargas elétricas elevado ao quadrado. Então perceba que você tem ali Q1 e Q2 na mesma, multiplicando entre si. E a força é diretamente proporcional ao produto, à multiplicação dessas duas cargas. Então perceba que essa força ela tem uma intensidade de Q1 sobre Q2 e tem a mesma intensidade quando você for analisar a força de Q2 sobre Q1, porque na fórmula, na regra da lei de Coulomb, você tem Q1 multiplicando Q2. Então a letra A seria, no caso, correta. Mesmo, isso que chama atenção, mesmo sendo essas cargas, valores tão diferentes. A mesma força que a carga maior faz sobre a carga menor faz sobre a carga maior também. Letra B. A intensidade da força depende dos tamanhos das partículas? Vamos analisar um pouquinho. Aqui na realidade não. A força entre essas cargas elétricas depende, entre esses dois corpos eletrizados, depende da carga desses corpos, não necessariamente do tamanho das partículas. E letra C, a intensidade da força é maior em Q1, pois ela possui mais carga. Então já foi respondido isso. A intensidade da força elétrica entre essas duas cargas é a mesma, por causa da lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb prevê que a força depende do produto entre essas cargas, e essa força, a força que a carga 1 exerce sobre a carga 2, tem a mesma intensidade, é igual à força que a carga 2 exerce sobre a carga 1. Então, resposta desse quiz número 2, letra A. Avançando no conteúdo, mais um tempinho para você responder a questão número 4. Leia com calma e tente responder a letra A e a letra B aqui no caso.
Vamos lá então, respondendo à questão número 4, deixado anteriormente como tarefa. Então perceba que esse tipo de exercício nós teremos que fazer uma análise literal. Literal é uma análise que não envolve diretamente números, mas envolve a proporção entre duas grandezas explicitadas ali, no caso, na lei de Coulomb. Vamos fazer a leitura junto. Número 4. Dois corpos pontuais em repouso, separados por certa distância e carregados eletricamente com cargas de sinais iguais, repelem-se de acordo com a lei de Coulomb. A força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará quantas vezes ou diminuirá quantas vezes se, letra A, a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada. Então vamos analisar a lei de Coulomb aqui. Força elétrica, módulo da força elétrica é igual constante eletrostática vezes carga 1 vezes carga 2, divididos pela distância elevada ao quadrado entre as duas cargas. Vamos supor que nesse primeiro passo, antes de a gente fazer alguma alteração em das grandezas, em uma das grandezas envolvidas no exercício, vamos supor que nessa primeira situação a força valha F. Vamos guardar esse valor aqui. KQ1 vezes Q2 sobre D2 vale, no caso, F. Somente F. Essa seria a nossa primeira situação. O que ocorre se um valor de uma das cargas for triplicada? Veja o que vai acontecer. A nossa força elétrica ficaria... Vou chamar essa força elétrica de X, no caso. X igual constante eletrostática vezes 3 valores Q1, fica 3Q1 vezes Q2, tudo isso divididos pela distância ao quadrado entre as cargas. Olha o que vai ocorrer agora. X igual, esse 3 a gente pode pôr para fora, 3, mas perceba que aqui na equação apareceu uma quantidade que a gente já conhece o que é. Perceba, K módulo de Q1 vezes módulo de Q2 divididos pela distância ao quadrado. Isso aqui é o próprio força F inicial que a gente encontrou lá na primeira situação. Então, X seria igual a 3 vezes a força F. Então, a gente tem como resposta a essa letra A, que a força entre essas cargas aumentará 3 vezes, ou triplicaria. Nós podemos fazer essa análise também, caso a distância entre essas cargas seja modificada, como é o sugerido na letra B. O que ocorrerá com o valor da força elétrica, caso forem mantidas as cargas iniciais, mas a distância entre os corpos for duplicada. Então, a gente tem uma situação inicial, a gente tem uma força elétrica entre duas cargas, a gente agora duplica a distância entre essas cargas, deixa elas separadas a uma distância 2 vezes maior, e aí a gente pergunta, quer saber qual o novo valor da força elétrica entre essas cargas. Então, analisando aqui de novo a equação, a gente pode fazer o mesmo tipo de análise. Veja que a força, quando a distância entre as cargas é D, a força vale F. Essa seria o que eu vou chamar aqui de primeira situação. Vamos, no caso posterior, vamos chamar F de X, que eu não sei quanto que vai valer a força entre as cargas, X, e vamos substituir valores. K continua sendo K, Q1 continua sendo Q1, Q2 continua sendo Q2, mas a distância entre essas cargas agora vai duplicar. Então fica 2D elevado ao quadrado. E este elevado ao quadrado vai fazer toda a diferença na análise, porque nós temos que elevar todo mundo que está dentro do parênteses ao quadrado. Então não só o 2 vai ser elevado ao quadrado, mas também o D vai ser elevado ao quadrado. Veja o que vai ocorrer.
distância, força X, que eu quero saber quanto vai valer, vai ser K vezes Q1 vezes Q2, tudo isso divididos por 2 elevado ao quadrado 4, D elevado ao quadrado. Aqui a gente tem que fazer uma comparação com o dado inicial que a gente tinha. Perceba que parte dessa resposta nós sabemos quanto vale. K, Q1, Q2 sobre D quadrado, a gente sabe que vale F. Então, o X encontrado tudo isso que está aqui isolado, né? Vale, no caso, F. E veja que vai aparecer uma fração aqui. Vai aparecer um divididos por 4. F sobre 4. Tá? Então, a gente tem que, se a distância entre essas cargas dobrar, a força entre essas cargas irá diminuir 4 vezes. Então, essa vai ser a nossa resposta aqui da letra B. Diminuirá 4 vezes. Tudo bem? Então, por hoje, a nossa aula fica por aqui, gente. Nós estudamos um pouquinho sobre força elétrica, a relação que a força elétrica tem com o campo elétrico, né? A força elétrica ocorre por meio do campo elétrico, é uma grandeza vetorial, ou seja, possui módulo de direção e sentido, e a gente analisou aqui algumas propriedades da lei de Coulomb, F igual a K, QQ sobre D quadrado. Até a próxima. Valeu, gente!